Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje daremos continuidade às nossas aulas de fitoterapia, continuando o assunto de constituintes químicos das plantas medicinais, parte 2. Então, preste muita atenção. Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao assunto constituintes químicos das plantas medicinais, parte 2. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns dos constituintes básicos, tá bom? O primeiro dos constituintes que a gente vai trabalhar serão os ácidos orgânicos. Então, gente, os ácidos orgânicos eles são encontrados em todo o reino vegetal, podendo desempenhar algumas funções importantes no metabolismo primário das plantas, tá certo? Como, por exemplo, a fotossíntese e a respiração da planta. Esses ácidos, como por exemplo o ácido málico, o ácido cítrico, o tartárico e também o oxálico, eles são os mais comuns encontrados na natureza, tá certo? Outros, como o ácido fórmico, eles podem ser menos frequentes nas plantas. O ácido tartárico e os seus sais, eles podem ter uma ação laxativa, também bem suave. Já o ácido cítrico e o tartárico, eles podem aumentar o fluxo da saliva, tá certo? Contribuindo para, por exemplo, para a redução do número de bactérias que causam as cáries. De modo geral, os ácidos eles são laxativos, diuréticos, estimulantes da respiração celular e também do seu metabolismo. São antioxidantes e regeneradores do tecido. Então, o ácido oxálico e os seus sais de potássio e de cálcio, por exemplo, eles podem estimular o surgimento de cálculos renais. Por exemplo, está causando uma patologia naquele cliente. Entretanto, ele também pode reduzir a proporção de cálcio no sangue, que pode afetar o funcionamento do coração. Portanto, plantas com muito ácido oxálico ou se não oxalato, como por exemplo a cana de macaco, não devem ser utilizadas por longos períodos. Então, o que a gente verifica é que tem alguns ácidos que eles vão provocar, né, vão provocar um efeito colateral, e desse efeito colateral eles podem ser usados também como, como um agente que vai causar benefícios àqueles pacientes, tá certo? Então tem que tomar cuidado sempre na relação quantidade em quais plantas podem ser usadas ou não. Outros dos constituintes químicos que encontramos nas plantas são os alcaloides. Os alcaloides, né, eles constituem um grupo heterogêneo de substâncias nitrogenadas em forma de amidas, geralmente de origem vegetal e de caráter básico, e que apresentam uma acentuada ação farmacológica nos animais em geral. No corpo humano, eles atuam no sistema nervoso central, onde eles podem trazer uma sensação aí de calmante, um sedativo, um estimulante analgésico ou até mesmo um analgésico potente, dependendo do tipo de planta, né? Por exemplo, a morfina extraída da papoula é um anestésico muito potente, tá bom? Já a cafeína do café e do guaraná são estimulantes. A iocinamina presente na trombeteira, por exemplo, é um exemplo de analgésico. Na trombeteira ainda pode ser encontrada outros alcaloides que podem ser tóxicos e cujo o antídoto é um outro alcaloide de uma planta brasileira, a pilocarpina, encontrada no jaborandi, que é usada no tratamento, por exemplo, de glaucoma, certo? Então, tem que se tomar cuidado em relação à utilização dessas plantas, né? Por isso que é importante o estudo dessas plantas, porque dessa forma a gente vai saber exatamente o que aquela planta, a partir de estudos já feitos, né? Quais são os princípios ativos que aquela planta tem e quais são os efeitos que ela vai causar no organismo. Se ela vai causar um efeito farmacológico, né, benéfico à saúde, ou se vai causar algum tipo de efeito colateral, algum tipo de efeito reverso, tá certo? Então, alguns alcaloides, eles podem ser cancerígenos e outros antitumorais. Os alcaloides, por exemplo, como o pirrolizidínicos, presentes no cofre, né, eles são exemplos de causadores de câncer, por exemplo.
a vicristina, presentes numa planta chamada Boa Noite, é um exemplo de um alcaloide com ação antitumoral. Dos cerca de 60 alcaloides presentes na Boa Noite, destacam-se a vincristina e também a viplastina pelo uso contra alguns tipos de leucemia. Geralmente, as plantas que têm alcaloides elas podem ser tóxicas se usadas em quantidades maiores ou de uma forma inadequada. Os alcaloides eles foram os primeiros princípios ativos que foram isolados nas plantas, tá certo? A primeira delas foi isolada em 1803 pelo alemão Sertamer, que isolou, por exemplo, a morfina, tá certo, gente? Outros compostos, né, que estão presentes nas plantas são os compostos fenólicos. Numa definição genérica, todas as estruturas que não possuem nitrogênio, eles possuem pelo menos um núcleo benzênico com uma ou mais hidroxilas livres, ou fazendo parte dos ésteres, dos éteres, ou se não dos heterosídeos. Um exemplo de compostos fenólicos é o ácido salicílico, isolado pela primeira vez da castanha do salgueiro. Possui ação antisséptica, analgésica e anti-inflamatória, por exemplo, e é utilizada na medicina alopática sob a forma de um derivado do ácido acetilsalicílico. E um dos últimos compostos que vamos estudar hoje são os compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos eles são constituintes normais dos vegetais que formam as cinzas ou os resíduos finais dessa planta. Após a retirada do material orgânico, os mais importantes são os sais de cálcio e também de potássio. Os sais de potássio eles apresentam propriedades diuréticas, principalmente se acompanhados de saboninas e flavonoides, com capacidade de eliminar o sódio do corpo, né, juntamente com a água, além de expulsar substâncias ou resíduos acumulados na circulação sanguínea. Os sais de cálcio ele contribui para a formação de estrutura óssea e também para regular do coração, proporcionando a esse paciente, né, maior resistência às infecções. Os sais de silício eles têm uma importância no fortalecimento de tecidos conjuntivos, especialmente nos pulmões, onde ele aumenta a resistência à tuberculose, por exemplo, além de fortalecer unhas, os cabelos e também a pele. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? A aula parte 2. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os constituintes das plantas, tá certo? Espero todos vocês. Caso você não tenha entendido, reveja o vídeo. Se não tiver entendido pela segunda vez, deixe sua dúvida e seus comentários aqui no vídeo, ou se não nos grupos de WhatsApp. Tá legal? Até a próxima aula! Se você gostou da videoaula de hoje e quer ficar por dentro dessa e de outras aulas, clica no sininho logo aqui embaixo, que toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser avisado. Ah, e não esquece, logo após a videoaula temos uma atividade. Então, bons estudos!